Paulinha, ontem rapidamente a gente registrou as primeiras informações sobre o grave acidente numa rodovia em Itaguaí, no interior de São Paulo. Eu informei naquele momento que os números preliminares davam conta de que eram cerca de 20 mortos. Qual é agora o número de vítimas e o que se sabe sobre o acidente? Olha, infelizmente são 41 pessoas mortas nesse acidente, identificadas pela Força-Tarefa das Polícias Técnico-Científica e Civil, e os corpos já foram liberados, os velórios estão acontecendo em etapas, apenas com familiares e com medidas de prevenção contra a Covid-19. Esse é o 6º maior acidente em número de mortes da história do país, o maior ocorrido nas rodovias estaduais de São Paulo em 22 anos. Essa batida entre um ônibus e um caminhão aconteceu na quarta-feira de manhã em Itaguaí, na região de Avaré, em um trecho de curva na altura do quilômetro 172 da rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, que tem pista simples. A causa do acidente é investigada e a suspeita da polícia é de que uma ultrapassagem teria provocado a colisão. Segundo Camila Rosa Alves, que é a delegada de Itaguaí, há mais de uma versão para ocorrência, mas a apuração preliminar indica que pode ter sido um caso de falha humana. Então, agora o que eles querem investigar é principalmente a conduta do motorista do ônibus, que está internado em estado grave. Essa investigação depende também da conclusão dos laudos periciais da polícia realizados no local e também de se ouvir as testemunhas, algumas ainda hospitalizadas e, claro que muito abaladas emocionalmente, né? A Polícia Civil de Itaguaí informou que o motorista do ônibus ainda não foi ouvido formalmente, mas parece que um policial o ouviu de maneira informal e que ele teria dito que o ônibus estava sem freios, mas isso ainda deve ser apurado, né, gente? Após o acidente, o caminhão bitrem que levava uma carga de esterco invadiu uma propriedade rural. O motorista do veículo, que era um jovem de 22 anos, chegou a ser levado para o pronto-socorro em fartura, mas morreu na unidade. Segundo a companheira desse motorista, ele não tinha habilitação para dirigir caminhões. Em relação ao ônibus, que levava funcionários de uma indústria têxtil, o advogado Emerson Rodrigues, que é responsável pelo setor jurídico da empresa Status Jeans, que era onde essas pessoas estavam empregadas, disse para a TV Tem que a empresa de ônibus era contratada pelos funcionários que recebem vale transporte. Aí o G1 foi lá e apurou junto à Agência de Transportes do Estado de São Paulo que a Star Viagem e Turismo parece que não tinha autorização para operar, que essa empresa de ônibus já foi multada várias vezes e que era considerada clandestina pelo órgão fiscalizador. Em nota à imprensa, a Star Viagem e Turismo negou irregularidades, disse que toda a documentação relativa ao veículo envolvido no trágico acidente está em conformidade com os órgãos governamentais e em perfeita validade. E a empresa também disse que está prestando auxílio às vítimas e se solidarizando com os familiares. Então, ainda em processo de apuração desse trágico acidente que, como eu contei aqui para vocês, é o 6º maior da história aqui do Brasil e que levou a vida, né, de 41 pessoas. Adriles, que respostas você espera dessas investigações por parte das autoridades? Uma resposta que responsabilize os responsáveis, né? Existe uma coisa que é contingencial, que é casual, uma tragédia que não é culpa de ninguém, mas há uma série de culpas aí sim. Eu acho que, sobretudo, é de uma coisa mais estrutural, de fato, em relação às agências reguladoras dessas companhias de viagem, né? Porque quando você entra num ônibus, você não sabe qual é a procedência, qual é exatamente a agência, não tem jeito de você fiscalizar o nível de segurança aqui. Nesse caso, um dos motoristas não tinha habilitação, o ônibus parece que tinha uma série de multas, ou seja, parecia que não havia uma regulação de freios, ou seja, você tem uma responsabilidade geral de alguém que estrutura, que fiscaliza esses transportes, e o transporte no Brasil mata e mata muito, que é corresponsável por boa parte dessas empresas que não são fiscalizadas, que cobram mais barato, ou seja, o consumidor, o passageiro, ele não tem condições de estabelecer um nivelamento de preço para saber quem está dando mais segurança ou responsabilidade. Isso é, em primeira e última instância, uma responsabilidade direta das agências reguladoras que têm que fazer um trabalho mais efetivo e mais responsável. E você, Joel, que respostas você está esperando?
Pois é, a investigação tanto acerca de será que foi uma falha regulatória e de fiscalização, será que foi uma falha humana das pessoas diretamente envolvidas ali, ou será, opção que infelizmente não pode ser descartada também, será que foi apenas uma fatalidade no qual não existe responsabilidade no nível criminal? Mas esperamos, é claro, uma investigação detalhada e profunda disso. 41 mortes, é uma quantidade que choca, né? A gente não espera isso num acidente rodoviário. E é certamente um dos piores casos em número de fatalidades de acidente rodoviário do país, da história do país. Então esperamos que isso seja devidamente esclarecido. Agora, gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês se lembram de algum outro ano parecido com 2020? Não. Vocês se lembram, assim? Alguma coisa de tantas assim? fatalidades, você tá dizendo, Porque Paulo? não é possível, Paula. Não é possível. Que ano complexo que a gente está vivendo. É dia após dia. Essa semana aqui no Morning a gente anunciou quantas mortes. Pelo amor de Deus, semana passada foram quantas mortes. É um negócio assim que eu nunca vi. O volume de notícias negativas esse ano. A pandemia, obviamente. Mas enfim, é um ano que, eu tô torcendo o mais rápido possível para que isso acabe. Eu sei que a coisa vai continuar da mesma maneira, a pandemia, no ano que vem e tal, mas, energia nova, coisa diferente, né? Pelo amor de Deus, Sim. porque nós estamos carregados. Mas todo fim de sabe? ano tem essa sensação, né, Paulo? Eu me lembro de estar aqui no Morning Show ano passado e a gente também está numa sensação de chega 2020, nessa fé, né, de que vai ser mais leve, que vai ser melhor. E aí a gente teve esse ano tão complicado, né? E quando vai chegando ao final do ano, parece mesmo que a gente está com rolo compressor, né? Que muita coisa está, enfim, nas nossas costas, de todo mundo, que vem acontecendo muitas fatalidades, muitas coisas ruins, e sempre essa expectativa de que no ano que vem, né? Quando virar o ano... Quem sabe as coisas vão melhorar. Uma energia muito pesada, né? Muito pesada. Uma energia pesada, ela se traduz tanto... Bom, é claro, principalmente, acho que o principal elemento aí desse ano foi justamente a quarentena, a pandemia, o medo, o isolamento. Isso, assim, drenou a energia de muita gente, todos nós, embora a gente fique mais em casa, mas também se sente mais esgotado. Mas, além disso, eu acho que a convivência entre as pessoas teve uma convivência, mesmo no plano virtual, ela ficou mais pesada também. Acho que o ressentimento, as mágoas, até por causa de político, outras questões também falou muito alto. As tragédias e mortes, sem dúvida tiveram um papel. A passagem de ano, se a gente fosse pensar do ponto de vista estritamente lógico, né, é só um dia normal, não muda nada no Réveillon, mas do ponto de vista humano, do ponto de vista da nossa psicologia, da nossa estrutura mental, social e cultural, essa passagem de ano é justamente a renovação, né? A gente sente, agora tem uma folha em branco pela nossa frente, então dá para começar tudo de novo, dá para respirar, e dá para torcer por dias melhores. Muito bem. O único medinho é que 2021 vem ainda pior, daí Deus nos acuda. Vai ser bom.